Salve, salve você, meu caro alfartano e minha cara alfartana. Salve, salve você que está empenhado na sua preparação. Você que está estudando para concurso público, você aí que se deparou com matérias muitas vezes estranhas, matérias esquisitas, às vezes você não conhece aquilo que você está estudando, você nunca ouviu falar, às vezes as coisas parecem meio estranhas para você, é normal. Isso é extremamente normal e aceitável no mundo dos concursos públicos. Muitas vezes a gente se depara com assuntos diferentes daquilo que estamos habitualmente acostumados a ver e, consequentemente, eles parecem um bicho de 7 cabeças. Talvez esse seja o caso de gestão de pessoas para você. Mas eu, professor Tchê, em nome do Alfacom, vou tentar aí trazer para você da melhor maneira possível. E não vou só tentar não, vou conseguir. Trarei para você da melhor maneira possível o assunto, com um enfoque objetivo de como as provas cobram essa temática. Interessante é o seguinte, se você que está me acompanhando, se você alfartano está me acompanhando, já tem um conhecimento na área, toma um cuidado gigante, muito cuidado, porque às vezes a vastidão de conhecimento, por conta de uma especialização ou de um curso superior na área, pode dificultar a interpretação das questões. É verdade. Na maioria das vezes as questões elas adotam uma postura muito simples em relação àquilo que está sendo citado, em relação àquilo que está sendo abordado. E eu vou trazer para você da forma como as provas gostam de cobrar. Vou bater um papo contigo agora e depois no final eu quero resolver um exercício para ver se você conseguiu fixar a ideia aí. Então vamos começar, tá? Deixa eu começar aqui contigo com essa matéria chamada de gestão de pessoas. Quando a gente fala de gestão de pessoas, eu preciso saber que isso aqui está vinculado a um conteúdo maior, que é a área de ciências humanas, certo? Isso é um conteúdo maior, as ciências humanas. As ciências humanas, elas ganham bastante força a partir do século XIX, tá? E eu já te explico o que é esse A aqui. As ciências humanas, elas ganham bastante força a partir do século XIX, quando a visão sobre o ser humano passa por uma grande transformação. Se você pegar o século XVIII, você vê que existiu uma maquinização do indivíduo, por causa da Revolução Industrial. Mas a partir do século XIX, as ciências humanas ganham destaque. E aí nós temos, por exemplo, a administração. Olha que interessante, quando eu falo de administração, eu estou falando de uma ação que busca administrar, de uma ação que busca potencializar recursos disponíveis dentro de uma organização. A Revolução Industrial trouxe uma evolução na complexidade das organizações. E aí é necessário administrar essas ações, administrar essas organizações. E aí que aparece gestão de pessoas. Então é impossível dissociar gestão de pessoas de outras linhas e de outros ramos do conhecimento também. Porque a gestão de pessoas, ela é relativamente nova, relativamente recente. Mas eu quero começar com você trazendo 2 conceitos mais do que tradicionais sobre gestão de pessoas. E aí depois você vai usar o espaço aí destinado para a sua anotação para compor um complemento destes conceitos que eu tenho para falar para você, ok? Então olha só, vamos lá. Primeiro conceito aqui, bem interessante, farei a leitura dele e depois eu explico ele por partes. Ramo especializado da ciência da administração que envolve todas as ações que têm por objetivo a integração do colaborador no contexto da organização e o aumento da sua produtividade. Então agora você já sabe por quê que eu coloquei aqui, ciência da administração. É isso aí. Então nós entendemos gestão de pessoas como um ramo. Quando eu falo um ramo, eu posso colocar aqui um sinônimo, como um braço. Então é correto afirmar que gestão de pessoas faz parte de um grande universo da ciência da administração? Logicamente que sim. Gestão de pessoas é um ramo, mas é um ramo especializado, ou seja, nós temos aqui um objeto de estudo, nós temos aqui um objeto que é o principal foco dentro da gestão de pessoas. Então é como se fosse assim, a ciência da administração ela é ampla. Ela vai trabalhar com diversas questões dentro da organização, com recursos contábeis, financeiros, com recursos tecnológicos, com recursos materiais e também com a questão de pessoas, que anteriormente era chamado de recursos humanos, mas que hoje nós entendemos de uma outra maneira, de uma forma um pouco mais nova, de uma forma um pouco mais contemporânea, e é isso que eu quero passar para você. Então, ramo especializado é um braço que tem como objeto de estudo dentro da ciência da administração algumas questões envolvendo pessoas. E olha que legal, quando eu falo de ciência, toda vez que aparecer esse termo para você, ciência,
Saiba que ciência é um conhecimento obtido por um método. Então eu tenho um método a seguir. Eu tenho algumas regras para seguir e este método ele tem como objetivo desvendar características de um objeto. Então eu quero que você entenda que a gestão de pessoas ela também segue alguns métodos, que a gestão de pessoas também tem um objeto de estudo, um objeto de interesse, porque gestão de pessoas é um braço que faz parte da grande área da ciência da administração. E olha que interessante, este braço chamado gestão de pessoas envolve olha que conceito amplo, todas as ações que têm por objetivo a integração do colaborador no contexto da organização e o aumento da sua produtividade. Então você consegue identificar aqui alguns elementos, você consegue identificar aqui algumas coisas, não consegue? Lógico que você consegue identificar colaborador, organização, produtividade. Então vamos colocar essas três coisas aqui, nesse espaço que você tem para anotação. Então olha só, nós conseguimos identificar aqui colaborador, ok? Chamado assim porque colabora para o desenvolvimento da organização, que é o próximo item que eu vou anotar aqui. Então colaborador, organização, e aí existe um outro elemento que nós chamamos aqui de produtividade. Então a gestão de pessoas, ela envolve todas as ações que têm por objetivo a integração deste colaborador na organização e também o aumento da sua produtividade. Vamos entender? Vamos pensar em dois elementos aqui, ó. Nós temos o indivíduo, tá certo? Esse indivíduo que eu vou colocar aqui num quadradinho. E nós temos uma organização. Olha só, a organização eu vou fazer aqui, ó, mas também vou compor com quadradinhos. Você já vai entender o que eu quero com todos esses quadradinhos aqui, ó. O que é isso? O indivíduo. Esse aqui é a organização. Eu entendo que o indivíduo é parte integrante dessa organização. Só que o indivíduo, a princípio, ele está fora da organização. E aí eu preciso de ações que levem ele lá para dentro da organização. Aí vem um dos elementos da gestão de pessoas, que seria agregar pessoas, colocando pessoas dentro da organização. Aí eu preciso desenvolver as pessoas, eu preciso treinar as pessoas, eu preciso remunerar as pessoas, eu preciso também monitorar, eu preciso manter as pessoas. E aí existe todo um trabalho de liderança, de motivação. Então são vários os elementos que estão associados à gestão de pessoas. Esse indivíduo, ele é levado para dentro da organização, onde ele passará a ser um colaborador. E como colaborador eu preciso potencializar a sua produtividade. E sabe o que é interessante? Esse indivíduo, quando ele entra na organização, ele possui necessidades, ok? Ele possui necessidades. E essas necessidades, elas estão diretamente associadas à sua satisfação. Só que a organização, como um todo, também possui necessidades. E essas necessidades também precisam ser sanadas. Olha que interessante e como é importante a gestão de pessoas. Ela procura conciliar as necessidades dos indivíduos com a necessidade da organização. Ela procura conciliar, ela procura compor dessa forma um quadro que seja perfeitamente útil, tanto para o indivíduo como para a organização. Não adianta só a organização tirar proveito do indivíduo, porque essa exploração não levará a uma produtividade constante e permanente. Não adianta também só o indivíduo tirar vantagem da organização, porque senão a organização não subsiste, a organização não aguenta. Nós precisamos conciliar os elementos, nós precisamos conciliar os interesses, conciliar as necessidades. E quem faz essa composição é a gestão de pessoas. Quem vai conseguir integrar é a gestão de pessoas. Então vamos lá? Repetindo, repita comigo, que gestão de pessoas é um ramo especializado da ciência da administração, que envolve todas as ações que têm por objetivo a integração do colaborador no contexto da organização e o aumento da sua produtividade. Então, desde aqui, da chamada do colaborador no processo de agregar pessoas, até a sua manutenção dentro da organização, até a questão relacionada à sua remuneração, até a questão relacionada ao seu bem-estar, à sua satisfação, tudo isso diz respeito ao interesse da gestão de pessoas, ao interesse desta que é talvez uma das mais revolucionárias modalidades dentro da administração no que diz respeito aos aspectos humanos da organização, aos aspectos humanos da empresa.
Então, toda vez que você tiver aí uma relação que procure integrar o indivíduo, né, e manter esse indivíduo na organização e potencializar a sua produtividade e garantir a sua satisfação e garantir a satisfação da organização, nós estamos falando de gestão de pessoas. Aí tem um outro conceito. O outro conceito é esse aqui, ó, é o conjunto. Veja, sempre englobando várias coisas. Por isso, qualquer questão que trouxer para você que gestão de pessoas é exclusivamente, vai estar errado. Porque nós já vimos nos dois conceitos que é sempre um conjunto das decisões integradas. Olha aqui, ó, integração, novamente integração, sobre as relações de emprego que influenciam a eficácia dos funcionários e das organizações. Na verdade, o conceito, em ideia, ele transmite a mesma coisa, que é o seguinte, é o conjunto das relações ou decisões integradas que influenciam na eficácia. O que significa ser eficaz? Anota aí, tá? Ser eficaz significa alcançar os objetivos. É isso que significa ser eficaz. Alcançar os objetivos. E isso é bem interessante, sabe por quê? Porque quando a gente fala que alguma coisa é eficaz, nós falamos que alguma coisa alcançou os objetivos. Só que também é necessário ser eficiente. Eficiente significa otimizar recursos. Então, eficaz, alcançar os objetivos. Eficiente, otimizar recursos. Vamos colocar aqui eficiente, para você não esquecer. Eficiente significa otimizar recursos, ou seja, usar os recursos da melhor maneira possível, usar os recursos da forma mais absoluta possível. Então vamos lá, como é que seria um colaborador eficaz quando ele vai limpar uma sala? Ele seria eficaz se ele limpasse a sala. Pronto, limpou a sala, foi eficaz. Tchê, pois não? E se ele usasse 200 litros de detergente para limpar a sala? Ele limpou a sala? Limpou, ficou limpa, mas foi 200 litros de detergente, legal, ele foi eficaz, ele alcançou os objetivos. Agora, eu tenho que tentar fazer com que o alcance dos objetivos dele também estejam ali associados ao alcance dos objetivos da organização. E para a organização não é interessante que ele utilize 200 litros de detergente para limpar a sala. Então aí eu trabalho com ele na ideia da eficiência. Olha, você consegue ter o mesmo resultado, mas usando menos detergente? Você consegue ter o mesmo resultado usando 10 litros de detergente? Poxa, eu acho que eu consigo. Legal, nesse caso ele foi eficaz, ele foi eficiente e está destinado para ele 10 litros de detergente, ele usa os 10 litros e ele conseguiu então alcançar aí os seus objetivos da melhor maneira possível, otimizando recursos. Por isso que as organizações se preocupam muito com a questão das pessoas, porque são as pessoas aqueles responsáveis pela integração da empresa. Você viu que máquina não integra. Máquina, você nunca vai observar um computador saindo do lugar dele, chegando perto do outro computador, fazendo um sexo virtual e falando assim, e aí, vamos integrar e fazer um grande computador? Não, você nunca vai observar isso. Você nunca vai observar a mesa do RH saindo pela empresa, chegando ali para a mesa do setor de finanças e falando assim, vamos juntar e fazer um mesão? Nunca. Quem faz a integração na organização são os recursos humanos, são as pessoas. Quem faz a integração dentro da organização são as pessoas que fazem parte da organização. Então elas precisam ter ciência de que o sucesso ou a falência da organização está diretamente relacionada às pessoas, ok? Então, ser eficaz e eficiente. E aí vamos lá, vamos falar um pouquinho sobre o histórico para você. Você sabe que a era tecnológica, ela veio com a supremacia da tecnologia. E a tecnologia, eu posso dizer, ela fez algo muito importante, porque a tecnologia substitui a força. Não é assim? Lógico, antes nós usávamos a fibra muscular, agora a gente usa a fibra óptica. A tecnologia, antes você precisava de vários homens para levantar, quem sabe, uma estrutura de automóvel. Hoje você tem um braço mecânico que levanta aquela estrutura de automóvel. A mesma coisa, a tecnologia que você tem em sua casa. Você sabia que o computador que você tem na sua casa, ele tem mais tecnologia agregada e acoplada do que possuía a Apollo 11, que levou o homem à Lua. Ela possui sim, possui mais tecnologia acoplada do que a Apollo 11, que levou o homem à Lua, ou dizem que levou o homem à Lua, para aqueles que não acreditam. O que eu quero dizer para você é o seguinte,
seguinte, a tecnologia, ela expandiu. A tecnologia, ela assumiu uma tendência global. A tecnologia, ela foi domesticada. E com a domesticação da tecnologia, o que vai acontecer? Nós teremos um destaque não mais para a empresa que possui um grande computador. Não é mais a empresa que possui grande tecnologia, é a empresa que possui pessoas ou que tem em seu quadro pessoas que sabem utilizar essa tecnologia da melhor maneira possível. A empresa que se destaca hoje é a empresa que tem em seu quadro pessoas que sabem otimizar os recursos tecnológicos. Já pensou? Não adianta o Alphacom adquirir o melhor equipamento, não adianta o Alphacom ter a melhor filmadora, câmera de vídeo, se nós não tivermos pessoas capacitadas e aptas para operar. Porque senão nós vamos estar jogando dinheiro fora. A gente compra uma baita de uma tecnologia e pessoas que não estejam motivadas, pessoas que não estejam satisfeitas, pessoas que não estejam com vontade de trabalhar, vão simplesmente, não vão nem dar bola para essa tecnologia. Então nós precisamos conciliar as duas coisas. É muito melhor você ter um colaborador empenhado, que saiba lidar com situações adversas, do que ter uma tecnologia altamente desenvolvida sem pessoas capacitadas, integradas e com vontade de utilizar isso da melhor maneira possível. Então olha a importância e a relevância da gestão de pessoas que a partir da era tecnológica passou a ter uma importância e um destaque maior ainda, porque hoje tecnologia todo mundo tem. Antigamente, eu lembro, quando eu comecei a dar aula em cursos pré-vestibular, porque eu trabalhei por 13 anos em cursos pré-vestibular, e aí vim para o concurso público, isso já faz alguns anos também, já vão aí para uns 4 anos, ao todo 16 anos mais ou menos de sala de aula e tudo mais. Mas enfim, quando nós começamos, eu lembro que era um destaque muito legal dizer que a sala de aula tinha ar-condicionado, dizer que as cadeiras eram estofadas, dizer que existia o projetor multimídia. Eu lembro que isso era um destaque e transformava assim a referência comercial numa coisa fantástica. Só que hoje, qualquer escola tem cadeira estofada. Hoje, qualquer escola tem ar-condicionado. Qualquer escola tem aparelho de multimídia. O grande diferencial está nas pessoas. É essa a ideia da gestão de pessoas, porque a era tecnológica domesticou a tecnologia e o importante agora são os quadros de colaboradores. E dentro do histórico de gestão de pessoas, nós temos a década de 60, onde nós temos aí uma nova visão dada a essa administração de recursos humanos, que passaremos a chamar de ARH. Então, toda vez que você ouvir eu falando aqui para você ARH, daqui a pouco eu vou falar de novo, você sabe que é a administração de recursos humanos. A ARH é a administração de recursos humanos, que veio substituir antigas visões e antigas formas de interpretação da administração dentro da organização. A administração de recursos humanos, ela veio para conseguir suplantar outras modalidades e outros mecanismos de identificação do indivíduo dentro da organização. E o interessante é que nós percebemos já a partir da década de 60 a necessidade de humanização nos setores laborais. O que é setor laboral? Setor de trabalho. A necessidade de humanizar o setor de trabalho. Ou seja, a necessidade de ver este homem, ser humano, não é só homem, não, é homem, ser humano, como um todo, uma visão holística. Toda vez que você se deparar com o termo todo, lembra que nós também podemos colocar como sinônimo isso aqui, ó. Então é correto afirmar que a partir da década de 60 nós temos uma visão holística sobre a área de recursos humanos, sobre a administração de recursos humanos? Sim, é correto. A visão holística é aquela visão que vê o homem como um todo. O homem, ele é portador de necessidades, o homem precisa satisfazer as suas necessidades. O homem tem também o que? Sentimentos. O ser humano tem desejos, tem astral, tem ânimo. Ele pode estar desanimado, ele pode estar sem motivação, ele pode estar insatisfeito. Existe um monte de coisa. Nós temos que lidar com pessoas, lidar com seres humanos. Por isso o homem é visto como um todo. E o interessante é que nessa nova visão, o elemento humano é, sem dúvida nenhuma, o capital mais precioso. Porque o elemento humano, ele possui conhecimento que pode ser usado a favor da organização, mas não é só o conhecimento que ele possui, não. Ele também possui inteligência para aprender como potencializar essa organização
e por isso ele é o capital mais precioso. O interessante também é que nós temos que buscar aqui, ó, a satisfação, a interação, nós temos que buscar também a motivação do indivíduo dentro da organização, nós temos que buscar mecanismos para motivá-lo, para que haja o quê? Um perfeito casamento entre o indivíduo e a organização. Olha como gestão de pessoas é muito mais amplo do que parece. E também estimular as relações dentro da organização, que são relações pessoais, relações interpessoais, entre as pessoas da organização. E aqui é interessante porque começa a surgir a ideia de grupo, a ideia de setor, a ideia da sinergia e também relações sociais, tá? Então lembra aqui, ó, relações do PIS, relações pessoais, interpessoais e sociais, relações dos indivíduos entre si e também dos indivíduos com a organização. Isso tudo acaba sendo a preocupação da gestão de pessoas. E aí o interessante é assim, ó, a administração de recursos humanos, por muito tempo, via as pessoas apenas como recurso. Assim como recurso material, recurso contábil, recurso financeiro, recurso tecnológico. E a gestão de pessoas foi responsável por uma nova visão para a área de administração de recursos humanos, para a área de ARH. A gestão de pessoas trouxe uma nova interpretação. Por isso que funcionários, por exemplo, passaram a ser vistos e chamados como colaboradores, são participantes do processo, não são apenas funcionários, não tem apenas uma função, eles são colaboradores, eles colaboram, essa é uma das diferenças. O funcionário, ele faz essa função, o colaborador integra, o colaborador faz parte, e essa nova visão foi dada pela gestão de pessoas, porque antes a ARH, a Administração de Recursos Humanos, via as pessoas apenas como recursos. E o interessante é que a gestão de pessoas se preocupa aqui com o desenvolvimento das pessoas, com a forma como as pessoas vão lidar dentro da organização, com a forma como as pessoas vão crescer dentro da organização. E se eu precisasse apresentar para você os objetivos da área de gestão de pessoas, os objetivos são esses aqui, ó: ajudar a organização a alcançar suas metas, seus objetivos e realizar sua missão. É para isso que a gestão de pessoas serve. Então não é só para o indivíduo, não. É para o indivíduo e para a organização. Ela tem que conciliar os dois. Tá? Então, para a organização, ela ajuda a organização a alcançar suas metas, cumprir seus objetivos e também aí realizar sua missão. Outro objetivo, proporcionar competitividade na organização, trabalhando com os indivíduos, estimulando, incentivando, proporcionando condições favoráveis para isso. Treinar e motivar os indivíduos também, buscar a sua satisfação, desenvolver e manter. O que é QVT, tchê? É fácil, qualidade de vida no trabalho. Às vezes aparece para você QVT. O que é QVT? Qualidade de vida no trabalho. Então, gestão de pessoas tem que desenvolver mecanismos para a qualidade de vida no trabalho e manter também a qualidade de vida no trabalho. Além disso, é a gestão de pessoas que está relacionada aí, ou melhor, que tem como objetivo manter políticas éticas e comportamento responsável dentro da organização. Então, é indivíduo, organização e também sociedade. Eu não posso negar isso. Olha aqui, ó, indivíduo, organização e sociedade, IOS, não é assim? Então é a gestão de pessoas que vai tentar fazer com que o indivíduo satisfaça os interesses da organização, a organização satisfaça os interesses do indivíduo, a organização satisfaça os interesses da sociedade e a sociedade colabore também positivamente para a organização. Veja a amplitude, elementos pessoais, organizacionais e ambientais, é assim que a gente vai chamar. Então, ó, elementos pessoais quando fala dos indivíduos. A gestão de pessoas também se preocupa com elementos organizacionais e também com os elementos sociais ou ambientais. Por isso é muito mais amplo do que nós imaginamos. Não é apenas o RH, não. O RH, tá? Recursos humanos, nossa, esse ambientais aqui ficou feio. Deixa eu arrumar para deixar bonitinho para você. O recursos humanos, ele faz parte desse mecanismo todo de gestão de pessoas, mas gestão de pessoas está muito mais amplo aqui, ó. Então, as questões pessoais, organizacionais, sociais e ambientais. E os aspectos fundamentais que regem aí a gestão de pessoas é o seguinte: as pessoas devem ser vistas como seres humanos e como tal portadores de necessidades,
necessidades que precisam ser satisfeitas. A pessoa é portadora de condições e características que devem ser levadas em consideração. As pessoas também são elementos impulsionadores que podem potencializar a organização e projetar a organização para rumos cada vez mais sólidos. As pessoas também são parceiras da organização, porque além de trabalhar dentro da organização, elas são consumidoras, elas estão lá fora, elas ouvem a opinião, elas acompanham as tendências de mercado também. As pessoas são talentos e, como tais, devem ser utilizados pela organização. A pessoa deve ser aproveitada da melhor maneira dentro da organização. E também as pessoas são o quê? Capital. O que significa isso? Elas são o principal ativo da organização. Como assim o principal ativo da organização, Tchê? É muito simples. Elas possuem conhecimento e inteligência. Dessa maneira, são o principal ativo da organização, sim. E agora eu quero resolver com você exercícios, ok? Você vai acompanhar comigo aí, eu vou ler para você alguns exercícios e eu tenho certeza que você vai conseguir entender isso e fechar o seu entendimento sobre o assunto. Quer ver? Olha o que diz aí o primeiro exercício para você. Um dos maiores desafios das grandes organizações para a sociedade no século XXI é saber como e quando será substituído o modelo econômico vigente do lucro sem responsabilidade, que leva à acumulação de riquezas e ao desemprego e miséria, e como e quando seremos capazes de substituir o paradigma dominante no universo empresarial de crescimento ilimitado, que tem causado tantos impactos desastrosos ao meio ambiente. Letra B. Reforçar os fundamentos do crescimento ilimitado, diretamente vinculados à busca do máximo lucro. Não pode ser a B, né? Porque hoje nós não visamos apenas a busca do máximo lucro, mas de uma integração entre indivíduo, organização e sociedade. Letra C, a busca do bem comum como sendo uma utopia e a noção de sustentabilidade como algo inatingível. Também está errada a letra C. Não posso ter a noção de sustentabilidade como algo inatingível. Deve ser algo procurado pelas organizações. Letra D, a gestão do capital intelectual como único meio de alinhar produção e tecnologia? Não pode ser a letra D também, porque não é o único meio de alinhar produção e tecnologia. Nós temos processos, nós temos outras coisas que podem ser implantadas para este alinhamento. E a letra E, ter uma gestão de sistemas organizacionais com enfoque sistêmico, contribuindo para a humanização de empresas e supervalorizando a competitividade. Não, nós temos que procurar integrar a parceria, a competitividade. Por isso a resposta certa é a letra A. Um dos grandes desafios para as organizações no século XXI é saber quando que nós vamos superar aquela ideia de tendência e busca pelo lucro máximo e vamos passar a nos preocupar com uma integração de sustentabilidade que favoreça pessoas, sociedade e também organização. Vamos à próxima questão? Olha o que diz aí. Com relação à gestão de pessoas, julgue o item a seguir. Em uma organização, as pessoas participam da vida organizacional em diferentes níveis hierárquicos e são considerados o único ativo vivo e dinâmico, correto? As pessoas são o único, o computador não é vivo, mesa não é viva, folha sulfite não é viva, por enquanto está certo. Uma vez que apenas os recursos humanos, ou seja, as pessoas, têm a capacidade de aprender, tá certo? A máquina não aprende, e mobilizar os demais recursos organizacionais em prol do alcance dos objetivos estratégicos. Perfeita questão, linda questão, de fato é isso mesmo. As pessoas são as únicas capazes de mobilizar recursos, de conscientizar. A máquina não vai sair, o vaso sanitário não vai sair pela empresa falando assim, faça um xixi dentro de mim, faz xixi dentro de mim, não faz no chão. Quem faz isso são as pessoas. Então, corretíssima, linda essa questão. Próxima questão diz o seguinte: com referência à gestão de pessoas nas organizações, julgue o item a seguir. A origem da gestão de pessoas foi marcada por premissas contábeis de administração de mão de obra para melhor adequação dos recursos às necessidades organizacionais. Certo? O início foi isso mesmo. O início fazia parte, as pessoas eram apenas recursos humanos, eram apenas números contabilizados dentro da organização. Com o passar do tempo e a visão mais contemporânea, as pessoas passaram a fazer parte da organização como colaboradores importantes no alcance dos objetivos, no cumprimento aí das metas e tudo mais, tá certo? Espero que você tenha entendido, espero que você tenha aprendido e que isso seja fundamental e muito importante no momento da sua prova. Forte abraço, valeu e até a próxima!